Voltamos. Vamos lá. Vou retomar aqui. A conexão estava ruim aqui no comecinho da nossa live, mas vamos retomar aqui, ok? Gente, o nosso tema hoje é a psicanálise atuando como solução em lideranças. E dentro desse nosso tema central, eu coloquei alguns subtemas dentro daquilo que eu já passo no mercado, que eu já sei que acontece. E são muitos dos problemas, por sinal, recorrentes, independente desses segmentos dentro de uma empresa ou outra serem segmentos diferentes. Mas existem muitos problemas que são similares e problemas até iguais e recorrentes, mesmo em segmentos de empresas diferentes. Larissa, o que você quer hoje trazer pra gente com esse tema de a psicanálise atuando como solução nas lideranças? O foco é a psicanálise porque é a minha abordagem na prática, clínica, suporte mental, treinamento, enfim. Então, é entender como que a gente consegue trazer esse conhecimento que nós temos os psicanalistas e colocar em prática dentro do mundo corporativo. Nessa nossa conversa de hoje, o foco nós somos o fator de solução no âmbito das lideranças, ok? Então vamos para o nosso subtema, que é o delegar de um líder. Que eu vou trazer aqui cada tema sobre uma das situações que acontecem de forma recorrente, como eu já mencionei. Então assim, existem alguns líderes que eles ocupam um papel com a nomenclatura de liderança, líder de tal setor, de tal departamento, líder tal. Porém, ele até tem um conhecimento, ele tem a teoria do que é ser um líder, como agir, como falar, mas da prática ele não consegue colocar aquilo em prática. Então ele precisa ser intermediado para que isso se torne algo real na vida dele. Não só um conhecimento da qual ele possui do que é ser um líder, do que é possuir uma liderança, mas na prática não saber executar, não sabe colocar em prática, né? Porque isso é muito recorrente. Ah, mas ele fala bem, ele entende sobre o que é o papel de um líder. Saber o que é o papel de um líder e fazer o papel de um líder, colocar em prática um papel de um líder é bem diferente do que só ter esse conhecimento. Aliás, isso é para qualquer área da nossa vida, né? Podemos ter todos o conteúdo possível e imaginável do mundo, mas se nós não soubermos colocar em prática, aquilo se perde e perde o sentido, né? Então vamos lá. Então, o delegar de um líder. Esse líder em específico que eu tive nessa empresa, ele sabia delegar, ele sabia ordenar. Porém, ele tinha um problema que afastava a equipe dele, porque ele criava um bloqueio, ele não criava aquela acessibilidade com a equipe. E por quê? Se o líder tem que delegar e ele tem que ordenar, que é o que ele fazia. Ele fazia isso, mas sem abrir parênteses, sem colocar na comunicação dele que era normal ele delegar, ordenar sobre algo e abrir um momento para que alguém queira falar alguma coisa, trazer alguma ideia ou estar com alguma dúvida. Ele não fazia isso. E se em algum momento alguém já fez isso, como aconteceu, não foi, depois teve, eu falo que é o cantinho, chamam de, o pessoal até brinca, né? Fala que é o cantinho do castigo. E por que o cantinho do castigo? Porque ele colocava uma situação que assim, eu expliquei, eu deleguei e eu ordenei o que deve ser feito. Uma mudança de postura, um processo a ser implementado, enfim. Mas, se alguém tinha dúvida sobre qualquer tipo da situação, sobre aquilo que ele delegou, ele tomava pra ele como se fosse uma afronta. Então, ele entendia que assim, se eu deleguei, se eu expliquei que eu tô delegando, que é por isso, isso e aquilo, e a pessoa não entendeu, ela não tá com dúvida, porque eu fiz a minha parte. Se ela não entendeu, é um problema dela, ou é uma afronta dela para com a minha pessoa. Então ele não criava essa acessibilidade entre ele com a equipe. Então, qual que era o problema aí? Que ele não tinha o conhecimento do que era liderar? Ele tinha, ele só não sabia colocar isso, manejar isso, colocar isso na prática. E aí, as pessoas criavam aquele bloqueio no sentido de se relacionar com ele para poder desenvolver aquele processo, realizar aquilo que ele determinou ali, que ele ordenou, de uma forma totalmente eficiente. Porque ele tinha uma comunicação de realmente só delegar. Tem que fazer A e B, mas por que tem que fazer B? Gostaria só de entender. Porque tem que fazer em B. Por que você está me perguntando? Então ele tomava aquilo como se ele perdesse o controle. Na cabeça dele, se alguém questionava, é porque estava afrontando ele. Porque o jeito que ele explicou é o jeito que todo mundo tem que entender e ponto. E se você perguntar depois, é porque você não prestou atenção, ou porque você não tem o direito de perguntar porque ele era o líder ali. E se ele já delegou, é para só fazer e acabou, não tem por que ter dúvidas. Ou então ele tomava aquilo como a pessoa está afrontando ele.
Isso aí, gente, tem a ver, na verdade, né, agora com o olhar psicanalítico, tem a ver com a pessoa, antes dela como profissional agir dessa forma, tem a ver com crenças, identidade, personalidade, questões internalizadas dela, que constitui ela como indivíduo, que por consequência reflete ela nesse profissional da qual ela é, né? Então, se ela é esse profissional, esse líder do jeito que ela tá sendo aí que eu tô mencionando, é porque existe uma modelagem de vida, de cultura, de muitas questões dela como pessoa que reflete como ela é como profissional. E aí, por consequência, afeta o ambiente, as pessoas que estão ali ao redor. Mas, como nem todas as empresas investem em saúde mental, e agora você está entendendo por que é importante ter a terapia, porque quando esse profissional ele se descobre dentro da terapia quem é ele como pessoa, ele entende por que ele age da forma que ele age como profissional. E aí ele começa a se desenvolver, obviamente, né, no sentido de melhora como pessoa, que vai melhorar ele como profissional e assim vai melhorando todas as outras coisas que estão em contato com ele, que se relaciona diretamente, o ambiente da qual ele está e tudo mais. Então, a saúde mental, ela vai além do que tratar somente o indivíduo. Quando você cuida do indivíduo, que é o ativo mais precioso da empresa, que são as pessoas, você está já cuidando de forma indireta do tipo de profissional que ele é. Por consequência, se ele faz parte de um cargo de liderança, você está cuidando e zelando pelo tipo de líder que ele é, de gestor, de coordenador, de supervisor que ele é. Porque não tem como você tratar a pessoa e ela não melhorar as relações dela com o ambiente, as relações dela com as pessoas, as relações dela com o mundo como um todo. Isso é só uma questão de tempo dentro do processo. Isso acontece, tá? Então, nesse subtema de o delegar de um líder, que ele não aceitava ser questionado sobre aquilo que ele estava impondo, sobre algo novo que ele estava trazendo ali para a equipe, ele sentia como afronta, né? E aí ele acabava não trazendo essa comunicação de acessibilidade e trazia esse bloqueio. O que a empresa fez? Larissa, o que a gente consegue tratar nessas circunstâncias que afeta também, né, o departamento em fatores X, Y, Z? Porque vai descendo, né? Esse problema ele vai se postergando e vai criando mais novos problemas por causa desse líder e dessa ação dele. Então, nessa situação específica, o time teve terapia, o líder também, então eu fiz um plantão de atendimento dentro da empresa com o líder e a equipe. Depois eu fiz uma mentoria somente com o líder e depois teve um treinamento para a equipe. Existem coisas que, como tinha muitos questionamentos, de muitas mudanças, de muitas implementações da qual ele fez, então assim, eu tive que fazer um processo minucioso de entender o porquê das mudanças, qual foi o intuito, o que foi colocado. Em cima disso, houve um treinamento dentro da necessidade daquela empresa, daquele departamento. Se foi um departamento específico, tá? É um departamento administrativo, mas que tinha muito problema com as outras áreas. E é por causa da liderança. Porém, esse líder, ele era uma pessoa, assim, não tinha problema de absenteísmo, assim, uma pessoa que estava sempre presente, muito pontual. O problema dele era o jeito de delegar, era a comunicação. Então, quando eu fiz a mentoria com ele, quando eu fiz a terapia com a equipe e treinamento com a equipe, aí as coisas começaram a se desenvolver. Porque aí, quando eu faço a mentoria com o líder e a terapia com ele, eu desenvolvo ele. Quando eu faço terapia, plantão de atendimento de saúde mental dentro da empresa, os funcionários se sentem escutados, acolhidos, eles se soltam ali dentro de um ambiente seguro e ético. Então, eu consigo entender os pontos da liderança da pessoa e do líder como profissional. Eu consigo entender as pessoas dentro dos seus cargos ali, das nomenclaturas de seus cargos, e elas antes desse cargo, dessa nomenclatura de cargo, dessa pessoa como profissional, mas ela como indivíduo. E aí eu entendo a necessidade da empresa e entendo qual é o melhor treinamento a implementar ali e trabalhar tanto a liderança quanto a equipe e os processos da empresa, o clima organizacional e tudo que acaba influenciando naquele todo. Então, a psicanálise, ela atua como solução nas lideranças dessa maneira. Estou falando isso que foi o que aconteceu de uma empresa específica, eu tenho outros exemplos, tá? Às vezes tem casos que eu entro em determinados departamentos, tem mentoria com determinados líderes de alguns departamentos chaves que a empresa quer. Porque ela precisa, tá tendo muito problema e ela precisa. E melhor que uma reestruturação, talvez seja
um treinamento e mentoria, a mentoria ela já engloba a sessão de terapia e ao mesmo tempo ela já engloba a minha mentoria, no caso da mentoria da Fiara Psique, ela já tem dentro da minha mentoria, eu já coloco sessões de terapia comigo. Então é o serviço mais completo. Então existem empresas que elas colocam dessa maneira. Larissa, eu quero, na verdade, mentoria para departamentos chaves que tem líderes específicos ali que eu preciso desenvolver. Porque é melhor eu trabalhar com ele, até porque eu entendo que ele tem potencial, mas ele precisa ser trabalhado, do que eu ter que desligar, entrar num turnover, ou até mesmo fazer uma reestruturação daquele departamento que não há necessidade. Eu sei que se eu investir naquele líder, ele tem acesso ao conhecimento, a um desenvolvimento, a conhecimento com você, um monitoramento. Eu sei que ele é essa pessoa que eu não tenho o que reclamar dentro desse aspecto comprometido e ele vai fazer fluir para a equipe e para as outras áreas, tá bom? Então, dentro do nosso tema central, que é a psicanálise atuando como solução nas lideranças, nós temos esse subtema que é o delegar de um líder. E trouxe para vocês as formas de atuar dentro de um cenário que é correspondente com a minha prática e a minha expertise. O segundo tema que eu trago para vocês, subtemas, é a gestora que sempre tinha razão. Por que eu trago para vocês esses subtemas? Mais uma vez, são experiências da qual eu passo em empresas e trago para vocês entenderem um pouco de situações que são recorrentes, por sinal, né, como eu falei, independente do segmento, e que de fato acontece. Então, isso fica mais fácil para vocês compreender não só o que é possível, entendeu, na teoria, mas como de fato acontece na prática. Tanto os problemas, mas como nós, psicanalistas e profissionais da saúde mental, podemos agir como fator de solução dentro das empresas e dos ambientes organizacionais. Então, eu coloquei aqui mais uma situação e dei um tema para essa situação da qual eu passei numa empresa, que é a gestora que sempre tinha razão. E por que eu dei esse termo? Eu coloco aqui, quando ocorria um erro da parte dessa gestora, ela escondia ou ela justificava de qualquer outra forma. E por quê? E quando alguém questionava, ficava mais explícito que o erro realmente veio da parte dela, ela não tinha um equilíbrio psicológico, um equilíbrio emocional, e aí ela mudava a entonação dela, se alterando e por vezes gritando com a sua equipe ou com alguém que entendia da onde veio o erro. Só que o que acontece? Por que a gestora que sempre tinha razão? Como ela era a gestora daquela equipe, não existia para ela o erro. Ou por ela ser a gestora, qualquer um podia errar, menos ela. Porque ela estava ali para cobrar também. Ela também cobrava, essa gestora. Então, assim, na cabeça dela se eu errar, eu tenho que esconder. E aí, eu não sei se eu vou colocar, vou trazer um outro fator para poder manipular essa questão e não chegar até o fator do erro que sou eu, porque qualquer um pode, eu não posso, eu sou gestora. Só que quando aquilo ficava explícito em algumas partes dentro do processo, ela não gostava de ser justificada, questionada, né? Por quê? Porque aquilo levava à raiz do problema, que em alguns fatores, em alguns pontos, era ela que cometia o erro. O ponto, gente, é que nós não somos robôs, entende? Nós somos máquinas programadas e que até as máquinas que são programadas, elas podem, às vezes, ter algum problema e de tempos em tempos ali ter uma manutenção de emergência ou uma manutenção para ver se está tendo tudo certo. Nós não somos, e ainda assim, como eu falei, as máquinas, elas passam por isso. Só que a gente fala que é a síndrome do controle, ela tem que controlar, e ela tem que controlar a situação e a nomenclatura do cargo dela. Então, ser uma gestora tem maior responsabilidade? Tem. Ela tem uma menor margem de erro por ser gestora? Espera-se que sim. Mas isso não inibe ela como ser humano de errar. E isso não faz com que ela seja menos capaz de agir, de atuar dentro das habilidades, aptidões da qual ela possui como profissional, dentro daquilo que ela foi designada. Só que essa forma dela de tentar esconder quando ela erra, ou até gritar com algumas pessoas quando começam a entender que veio dela, partiu dela o erro, isso fez com que a equipe se tornasse muito incompreendida, uma sensação de não pertencimento ali, sabe? E por quê? Porque ela criava aquela tensão dentro do departamento.
E uma coisa muito séria, que é a credibilidade em trabalhar com aquela pessoa. Em que sentido? Em que aspecto? Da equipe, né? Com ela que era gestora. Porque eles pensavam, se ela, quando a gente entende que ela que tem o erro, ela não assume e ela não resolve, ou melhor, ela resolve, mas ela não assume de maneira nenhuma, será que realmente, quando alguém errar aqui, ela vai ser justa e vai falar que foi alguém mesmo? Às vezes ela tá falando que é alguém, então cria essa tensão. E, por consequência, uma pressão dentro do fator de produtividade daquele departamento. Então, qual que foi a solução ali? Eu falo em primeira pessoa que Larissa atuando nesse cenário na empresa. A solução ali foi que nós trabalhamos ali uma mentoria com ela e uma consultoria na empresa, né? A empresa pediu essa consultoria para entender se era uma questão de cultura, porque eu, em específico, fiz a mentoria com ela. Ela foi a única pessoa que a empresa falou, com ela eu quero que você faça a mentoria. Como eu já falei, minha mentoria, ela tem dentro da mentoria, ela já tem terapia, tá? Ela já é um serviço totalmente completo. Porém, essa consultoria, como tinha alguns líderes, alguns supervisores, enfim, alguns outros cargos, que tinham alguns comportamentos semelhantes ao dela, de não assumir o erro e tentar sempre manipular a raiz daquele erro, daquele problema, a empresa achou por melhor fazer uma consultoria para entender se era uma questão cultural da empresa, para que isso não se expandisse, esse problema não se espalhasse. E aí a gente entendeu que fiz a consultoria para a empresa nesse aspecto e na situação dela foi aplicada uma mentoria. Então, gente, mais uma vez, a comunicação ela tem que ser ativa, ela tem que ser clara, ela tem que ser flexível. Muitas das vezes os líderes, eles passam o conhecimento ao qual eles possuem, mas eles não dão abertura para que a equipe possa questioná-lo. Se não naquele momento na frente de todos, mas em um momento em particular, para que possa ter uma comunicação até mesmo de respeito, sabe? Porque o líder, ele quer implementar novas ordenanças, novas questões ali dentro da empresa. Mas ele quer cobrar. Como que a gente vai delegar algo a ser feito se eu não consigo trazer a equipe para comigo? Eu posso ter a melhor ideia, mas se eu não coloco uma equipe tendo entrosamento, tendo engajamento entre ela e comigo, aquela melhor ideia, ela nunca vai sair do papel. Porque, como eu falei, o ativo de maior valor são as pessoas. E quando eu não dou a escutativa, né, para essas pessoas e a sensação de pertencimento para qualquer processo que seja dentro de uma empresa, todo processo que eu preciso colocar pessoas para que algo seja implementado e aquilo me traga um estado de sucesso, eu tenho sim, gente, por obrigatoriedade, trazer uma escuta ativa e um senso de pertencimento. Caso contrário, você está tendo a melhor ideia para essa melhor ideia não ter o sucesso, tá? Porque a melhor ideia, ela fica na teoria, mas o sucesso, ele vem quando a prática é bem executada. E para essa prática ser bem executada, eu tenho que trazer essa escuta ativa e esse senso de pertencimento a esses colaboradores. Então, por mais que você tenha um cargo de liderança, de monitoramento, que você está delegando, você está acima, mas você está direcionando. E como diz, o líder, ele lidera por exemplo. E o exemplo não é só comunicar o que vai ser feito, mas sim escutar o que as pessoas acham, se alguém tem alguma ideia que possa sim acrescentar sobre o novo que está sendo implementado. Então é trazer esse senso de pertencimento a todos, né? E a essa escuta ativa. Você gosta de falar? Gosta de passar o que você tem que passar? Porque você é visionário, porque você está naquele cargo, não é à toa? Legal. Mas quem vai produzir aquilo não é só você depende daquelas pessoas. Então traga essa importância para elas, tá? E essa importância você pode trazer tendo uma escuta ativa e, como eu falei, esse senso de pertencimento. Deixa aberto, uma conversa leve, sem ser estruturada, uma conversa mais fluida, né? Para que eles possam questionar, perguntar e trazer ideias para o novo que está chegando. Um outro tema que eu coloquei aqui também, dentro do nosso tema central de a psicanálise atuando como solução nas lideranças, tá?
Aqui eu tô falando como fator dentro das lideranças, não a empresa como um todo, mas só para vocês entenderem os cenários da qual eu já passei e quais foram os serviços prestados, e graças a Deus tivemos ali o melhor resultado possível. Então, o líder que tem medo de dizer não. Gente, esse é um outro problema. A gente falou do primeiro, que é o delegar de um líder, que não aceitava ser questionado. Nós temos a outra, que foi a gestora, que sempre tinha razão. Então, quando ela errava, ela tentava esconder aquilo, porque ela não aceitava de estar no cargo de gestora, e ela acreditava que isso podia impactar, né, no cargo dela. Então, isso não existe. E agora tem justamente o totalmente oposto desses dois cenários, que também é recorrente, tá? O líder que tem medo de dizer não. Como assim? Esses líderes que têm medo de dizer não, é aquele líder que ele quer liderar, mas ele quer ter a fama do líder bonzinho, daquele líder gente boa. Então, ou seja, ele aceita tudo para não afetar as relações dele com a equipe. E para ter a fama desse líder gente boa, que é como eu falei para vocês. Então, assim, gente, ter uma escuta ativa não quer dizer que você, como líder, por ter uma escuta ativa, você significa que você tem que ser um líder bonzinho. Como assim, Larissa? Sim. Porque o líder bonzinho, ele não é líder. Entendeu? Porque você tem que cobrar. Alguém gosta de ser cobrado? Não. Alguém gosta de ser pontuado sobre questões, ser citado em pontos a serem desenvolvidos ali? Ainda que em forma de crítica, mas tem que desenvolver? Vem aqui, vamos conversar, sabe? Não gosta. Então, o líder bonzinho, ele não faz isso. Ele finge que não vê, para não ter que se desgastar com a equipe, para ele ter uma boa fama do líder gente boa na empresa, isso rodar pelos departamentos, e aí ele acha que isso vai favorecer no cargo dele e no processo de crescimento dele dentro da empresa. Porque a equipe gosta dele, ele faz de tudo pela equipe. Ainda que ele não tenha os melhores resultados, mas, enfim. Então, assim, o líder gente boa não é líder. Então, o que é ser... O que eu quero dizer com esse líder gente boa? Ele não sabe dizer não. Então, ele não põe limites. Automaticamente, quando ele quer colocar um limite, ninguém respeita ele. Então, ele perde a equipe. Na verdade, ele nunca teve a equipe. Porque ele é tão gente boa, ele se esforçou tanto em ser gente boa, que ele se esqueceu da função primordial e base dele, a função foco, que é ser líder. Então, ele não tá ali para fazer amizades. Amizades, gente, são consequências dentro do ambiente corporativo. Agora, ele tá ali como foco em liderar. E liderar exige o quê? A prática. A prática é o que arrasta, que são os exemplos do teu dia a dia. Então, você tem que ser... Como conseguir isso com excelência? Ser um líder que faça pesquisas daquele clima organizacional. Chame pessoas no individual para conversar e entender o que cada um espera da empresa. Cada um espera dos resultados daquele mês. Reuniões de feedback. Reuniões de feedback, gente, são reuniões de feedback, não é só positivo, não. Tem empresa que eu vou... que tem líder que chama, aí você tem feedback? Tenho. De quanto em quanto tempo? Não tem. Quando me chama, às vezes eu tenho feedback, que aí vai me elogiar, porque eu bati uma meta. Não, reunião de feedback não é uma salinha ali de uma palestra motivacional. Olha, parabéns, tapinha nas costas, continua assim. Não, tem a ver sim com os elogios, que vai motivar aquele profissional a produzir, mas também tem a ver com os pontos a serem citados ali, que aquele profissional ainda não alcançou a melhor performance dele, mas ele tem total aptidão para alcançar, então ele tem que se desenvolver. Isso sim, feedback. Esse é o feedback completo, seja ele positivo, seja ele apontando as questões positivas e as questões negativas. Mas o líder, gente boa, ele não faz um feedback apontando os pontos críticos a serem desenvolvidos daquela equipe, daquele profissional individual. Porque ele não quer se indispor, ele tem que manter uma fama de bom líder, acreditando que isso vai favorecer ele no crescimento da empresa. Então, assim, gente, isso faz com que ele tenha uma grande sobrecarga. E a maior sobrecarga dele, por incrível que pareça, desse perfil, é mais emocional do que dentro do processo de produtividade. Não que ele não sobrecarregue ali, mas é mais emocional, porque ele quer vestir uma camisa que não compete para ele
dentro daquele cargo. Ele quer colocar uma máscara, enfeitar uma situação que não tá legal, não tá bonito. Não faz sentido. Ah, mas é chato cobrar. Então, você não pode estar no papel de liderança. O fato de você saber cobrar é uma coisa, não quer dizer que isso te isenta de cobrar. O fato de você pontuar que tal situação não tá legal e as metas não estão sendo atingidas, não quer dizer que tá errado. O fator é como você se comunica e como você aplica essa cobrança. Mas que tem que ter cobrança, tem. Que tem que apontar os pontos a serem desenvolvidos, pontos críticos, tem. Assim como também tem que apontar as questões positivas daqueles profissionais, tá bom? Então, nessa situação desse líder em específico, ele queria ser gente boa com todo mundo, ele começou a entender que a base é trazer limites para que as pessoas possam respeitá-lo e assim ele trazer um equilíbrio para a equipe e para tudo aquilo que ele quer desenvolver ali no departamento, tá bom? Então, o que eu, como psicanalista, atuei como solução? Veio a solução através de qual serviço como psicanalista da Fiara Psique implementado naquela liderança. Fiz uma terapia com ele e ali então a empresa entendeu que seria melhor uma mentoria. Porque de fato ele é um líder que tem muitos pontos positivos, um profissional totalmente capacitado e apto para aquele cargo, porém ele tinha que ter um acompanhamento mais acirrado ali, mais detalhado, mais assistido, monitorado, personalizado. E graças a Deus fluiu e as pessoas já gostavam dele. Porém, precisava melhorar os resultados. E como não tinha aquela cobrança, ele não fazia a cobrança, não melhorava os resultados. Então hoje ele sabe fazer uma escutativa, hoje ele sabe trazer esse senso de pertencimento à equipe, existe um bom clima organizacional, ele entende como cobrar, ele entende como elogiar e qual o momento certo de falar sério, qual o momento certo de fazer um coffee break, sabe? Então assim, ele consegue entender toda a dinâmica da equipe dele. Ele é essa pessoa bem sensível, né? Ele tem esse feeling aguçado para o clima organizacional, muito ligado às questões da cultura da empresa. É um profissional excelente, gente. Esse líder, me recordo dele. Porém, ele tinha essa coisa de não colocar limite por medo. E quando isso foi tirado, né? Essas crenças limitantes dele, em sessões de terapia, e aí a empresa optou já logo pela mentoria, que é um serviço mais completo. Então as coisas fluíram de uma forma muito mais completa e de sucesso, tá? E agora, mediante todos esses cenários que eu trouxe para vocês, de algumas vivências dentro da empresa, das empresas, na qual eu passei, dentro das atuações nas lideranças, quais os serviços ali foram implementados como fator de solução. Eu vou trazer alguns dados para vocês entenderem como a psicanálise ela é um fator de solução nas lideranças, sim. Então vamos lá. OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, né? Ela fala muito sobre a saúde mental no trabalho. Ela não direciona para tipos de serviço, mas a saúde mental dentro do ambiente corporativo e os seus benefícios. E aí a gente transforma isso no serviço que flui, como está fluindo aqui a nossa conversa, para vocês entenderem como que isso é na teoria, como que acontece ali na prática, né? Então, assim, que a OMS já deixou isso claro há muitos anos? Que ao cuidar da saúde mental, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece que a empresa que cuida da saúde mental, ela não está cuidando da saúde mental apenas. Ela não é o foco a saúde mental, por mais que a prática seja essa. Não fica só sendo a saúde mental, mas sim as demais áreas que ela traz como benefício. Então, quando você trata aquele profissional, a saúde mental dele, é o que eu te falei. Antes de fulano, ciclano ser aquele líder que ele é, existe uma pessoa, um indivíduo antes dele como profissional. Você não é na sua casa, um exemplo. Vamos trazer um exemplo aqui. Eu, Larissa, não sou a mesma Larissa por exemplo, como psicanalista, eu não trato os meus pacientes como eu trato, por exemplo, minha família. Porque ali eu tenho são papéis diferentes dentro da sociedade. Então eu tenho um papel de filho, eu tenho um papel de mulher, eu tenho um papel de profissional, eu tenho um papel de psicanalista. O meu papel dentro de um consultório clínico não é o mesmo papel dentro de a Larissa palestrante.
A mesma postura. Não é a mesma postura da Larissa palestrante dentro da Larissa, por exemplo, de uma mentoria ou de um treinamento. Então, vai tendo variações da nossa postura, porque existem estímulos do ambiente que são propostas diferentes, que faz com que nós venhamos ter posturas diferentes. Porém, a saúde mental, quando implementada, ela traz por consequência positiva, esses outros benefícios dentro da empresa. Melhora o clima organizacional, as pessoas se sentem, gera esse bem-estar que aí, por consequência, ela se sente melhor dentro do trabalho dela, ela se sente bem com ela, por consequência, ela é melhor como profissional e acaba trabalhando no dia a dia, ali, produzindo com maior produtividade, com mais qualidade e alavancando resultados e se desenvolvendo cada dia mais de forma intencional como profissional. Então, quando você foca na saúde mental, por consequência, já tem todos esses bônus. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela entende a importância da saúde mental dentro do ambiente de trabalho. E é por isso que agora eu vou trazer uma outra informação para vocês, e agora dados. Que serviços como, por exemplo, treinamentos, ele teve um crescimento dentro de empresas líderes, tá? Grandes empresas do mercado. Ele tem um crescimento anual de 9% ao ano. Isso aqui tudo fonte da Organização Mundial de Saúde. Ela mostrando do quanto tudo que tem a saúde mental implementada dentro da empresa, isso vai crescendo de forma positiva. Os resultados e outras coisas. Então, assim, serviços como treinamento, para você que acha que não pode atuar dentro da empresa, que não se mistura a clínica com o corporativo, a psicanálise, trago em dados aqui. Treinamentos, ele tem crescido, eles fizeram uma estatística da Organização Mundial de Saúde que de 2023 até 2032, eles têm uma perspectiva de mais de 9% ao ano, só o serviço de treinamento. As empresas têm investido. Então, eles têm ali, desde 2023 até 2032, uma análise de uma projeção de crescimento desse tipo de serviço. E por que essa projeção chega no número de crescimento de 9% ao ano? É porque está dando resultado. E eu estou falando de um serviço específico, que é o treinamento, fora os outros que têm relacionado à saúde mental. Tá? Então, treinamentos em relação à saúde mental têm crescido e uma projeção de crescimento anual de 9%. Então, para quem acha que não é o momento de atuar, realmente não é o momento. Já passou do tempo de você entender que existe o método Ferrari Psique que pode te ajudar, que vai te ajudar a entrar nas empresas e solucionar problemas que muitas das empresas já tentaram de diversas formas e não conseguem. E por que você, como psicanalista, vai entender e vai conseguir solucionar? Porque a psicanálise é a única abordagem dentro da saúde mental que nós não só tratamos, mais uma vez mencionando aqui, o sintoma que traduzindo para uma linguagem corporativa o problema, mas como a raiz do surgimento desse sintoma. Mais uma vez, a raiz desse problema dentro da empresa. Tá? Então, nós da psicanálise não sanamos somente o problema ali imediato, mas nós vamos buscar o que trouxe aquilo para que não venha esse problema novamente, não venha surgir novamente. É um trabalho muito mais completo. Então, você tem total aptidão ali, né, dentro das psicanalistas no caso, mas com o método Psique para atuar dentro das empresas. Outro ponto 77% dos executivos de empresas líderes, PayPal, Google, Microsoft e milhares de outras empresas líderes do mercado. Executivos dessas empresas, 77% dos executivos relatam uma melhora direta na sua performance. Em relação a serviços de plantão de saúde mental, ou seja, terapia nas empresas e mentorias. 77% de executivos relatam uma melhora na performance deles depois que eles passam por mentoria focada em saúde mental ou por terapia dentro do ambiente corporativo, ali plantões de terapia. Outro ponto
Agora vendo a questão de lucros e empresa. Então, o retorno do ROI médio tem crescido de 500% a 700% o retorno do investimento. Então, as empresas, elas têm tido de 500% a 700% um retorno de investimento médio, tá? Mediante esses serviços. Então, elas investem esse valor. E quando, como eu falei, investe, por exemplo, num plantão de terapia para os funcionários. E aí, quando ela vai ver, ela tem um retorno financeiro, um retorno de investimento, na verdade, muito maior, de 500% a 700%. Como assim, Larissa? Você, como agente profissional da saúde, foi prestar plantão de terapia. Só que você melhorou o bem-estar daquele profissional, daquela pessoa antes de profissional. Que esse bem-estar refletiu nele como profissional, que trouxe a ele uma motivação na realização profissional dele. Por consequência, ele começou a produzir mais, aumentou a produtividade. E não só aumentou a produtividade, como a qualidade. Porque a pessoa, quando ela está bem com ela externaliza aquilo de uma forma muito melhor. Tanto em qualidade como em quantidade. Sabe? Aquilo flui mais e melhor. Flui mais e flui melhor. Então, considerando que a empresa investe, melhora todos esses outros fatores. Ela investiu numa terapia, mas ela teve por retorno de investimento muitos outros fatores. Melhorou o clima organizacional, a relação profissional entre humanos, entre pessoas ali, facilitando o processo acontecer. Maior agilidade, maior produtividade, maior qualidade, enfim, tá? Então, tudo isso impacta. Outro ponto que eu coloquei aqui é que 80%, só para trazer um subtema agora para isso que eu vou explicar, e a gente finalizar aqui a nossa live hoje do tema central de a psicanálise atuando como solução nas lideranças, em liderança. Para você que me continua falando, como que eu vou atuar? Não tem como atuar. Não tem como atuar? Mais um dado da Fortune, tá? E da OMS. Ela traz aqui, eu anotei para trazer para vocês, 80% das empresas líderes do mercado, sim, empresas grandes, já estão se planejando, e elas se planejam isso, já mostra que há mais de 10 anos, tem se planejado ano após ano para aumentar os seus investimentos focados em saúde mental, porque sabe que isso influencia em outros fatores dentro da sua empresa. Então, aqui, planejam aumentar os seus investimentos em saúde mental e serviços relacionados nos próximos anos. E o quanto que eles têm investido? 80% das empresas têm, 80% das empresas líderes do mercado, né? Que eu tô falando de empresas grandes, multinacionais, enfim. Mas, se empresas desse nível estão investindo em saúde mental, porque elas têm ciência de que é o jeito fácil de acontecer. E se não fosse, elas não estariam onde elas estão, no nível e no tamanho da qual elas estão. Então, elas estão de fato priorizando o fator mais importante, que é o de maior ativo, que é a engrenagem da tua empresa. E essa engrenagem é feita por pessoas, né? E para finalizar, com o último dado que eu trago aqui para vocês 60% de aumento, tá? Dentro desses 80% das empresas líderes de mercado se planejam aumentando ano após ano para implementar saúde mental e serviços relacionados, elas também têm aumentado 60% na adoção de programas de bem-estar corporativo. Então, para você, empresário, que acha que trazer terapia para o ambiente de trabalho ou programas de bem-estar é uma desculpa e não vai dar em nada, olha as grandes empresas que você vai entender o que está acontecendo. E aí você vai ver que realmente esse seu pensamento é uma crença limitante e não é esse o caminho, tá? Então é isso, gente. Trouxe para vocês o nosso, mediante o nosso tema central de a psicanálise atuando como solução nas lideranças, os subtemas, do delegar de um líder, a gestora que sempre se sentia na razão, o líder que tem medo de dizer não, e alguns dados aí do quanto a saúde mental, ela impacta de forma positiva na vida, obviamente, das pessoas, na saúde psicológica e, por consequência, nos resultados da empresa, favorecendo os resultados das empresas e qualificando esses profissionais, tá?
Então, hoje a nossa live foi sobre isso. Não perca, temos mais lives. Como eu falei, 2 semanas intensas, tá? De lives sobre a psicanálise empresarial. E relembrando, dia 16 de novembro, aqui em breve, estarei em Vitória, no Espírito Santo. Estávamos apenas com 6 vagas, tá? Apenas 6 vagas para a palestra, né, de psicanálise empresarial. Agora nós estamos com mais 3 vagas, ou seja, mais não, apenas 3 vagas restantes para o presencial. E existe uma grande turma pedindo online. Gente, eu prometo a vocês que eu vou trazer essa palestra online, tá? Decidi já com a minha equipe, que é Ferraro Psique, que eu vou estar trazendo essa palestra online para vocês com o tema de psicanálise empresarial. Para quem que serve essa palestra? Profissionais da psicanálise ou profissionais da ampla gama de saúde mental. Psicanalistas, terapeutas, psicólogos. Então, você que quer atuar nas empresas e não entende como colocar isso em prática, tem o método Ferraro Psique, junto com o conhecimento que você já possui. Eu vou te explicar como é que isso pode ser tirado da teoria e colocar em prática, né? Trazendo a saúde mental, proporcionando bem-estar para os colaboradores, mas também melhorando por consequência de todo um bom trabalho realizado na prática, os resultados, alavancando o ROI, enfim, das empresas. Quem mais pode participar, além desses profissionais? Pessoas que já estão em cargos de liderança. Quer participar da palestra para entender mais ou menos como é que esses profissionais da saúde atuariam, para ver se com o método Ferraro Psique você consegue colocar alguns insights na prática e melhorar ali como gestor, como líder, como coordenador, supervisor, enfim, cargos de liderança, pode participar também a palestra para você. Agora, não briguem comigo, eu preciso só arranjar como já tá no final do ano, gente, a agenda já tá fechada para muitos serviços, empresas, enfim. Então, assim, eu vou só me organizar, tá? Para que em breve eu consiga abrir essa palestra online para realizar com vocês a disponibilidade com a minha agenda, tá bom? Porque, óbvio, eu tô aqui fazendo a live com vocês, já vou finalizar. Agora, às 9 já inicio terapia. A minha última sessão de análise, por exemplo, hoje, eu tô trazendo aqui uma conversa para vocês entenderem como que é, mais ou menos. Porque vocês estão me pedindo muito a palestra online, né? Então, é mais por isso. Então, assim, termina aqui a live, aí eu já faço as sessões de terapia, hoje finalizo 11 horas, então aí amanhã eu já tô numa empresa, na parte da manhã e na parte da tarde, treinamento e atendimento psicológico. Então, eu preciso achar um espaço, que é o que a gente conversou nas outras lives, lembra? É uma ação dinâmica, como psicanalista, clínica e corporativa, foi a live de anteontem. Como atuar na psicanálise, tanto clínica como corporativa, ao mesmo tempo. É possível? Mas é esse dinamismo, tá? Então, eu vou achar certinho uma disponibilidade, aqui, enfim, com os queridos da Ferraro Psique, minha equipe, para poder estar passando para vocês antes do final do ano, assim, antes de acabar o ano, já tá no final do ano, antes de findar-se o ano mesmo, pelo menos aí uma equipe, uma galera para palestra de psicanálise empresarial que vocês estão me pedindo já faz muito tempo online, tá bom? A maioria das minhas são presenciais, mas a gente vai dar certo aí, eu aviso vocês em breve, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês que estão aqui, que entraram e participaram da live. Mais uma vez, eu vou tentar salvar aqui, e aí quem não conseguiu assistir, fica disponível no feed, tá bom? Boa noite para vocês, uma quarta-feira abençoada, e em breve voltamos com novas pautas da psicanálise empresarial aqui em temas de live. Não amanhã, mas na sexta-feira temos novo tema aqui para conversarmos e eu espero você, tá bom? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.